Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a paz do nosso Deus esteja com você mais uma vez. Eu espero que você esteja bem na presença de Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. A alegria no nosso coração poder estar caminhando juntos aqui no programa Novo Alvorecer, sempre apresentando uma mensagem de salvação, de esperança e de paz. Você já sabe que toda terça e sexta o nosso programa é com o conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Hoje a lição de número 1, nós estaremos ministrando nesse segundo trimestre de 2018, estaremos falando sobre valores cristãos, sobre ética, né, enfrentando as questões morais do nosso tempo. Nós vamos ao intervalo rapidinho, enquanto a gente prepara aqui, dá tempo para você tomar uma água e rapidinho a gente já vai voltar para nós ministrarmos aqui essa introdução sobre esse assunto importantíssimo, sobre ética cristã. Não saia daí, programa Novo Alvorecer, volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, a primeira lição do nosso trimestre, que nós estaremos falando aqui o que é ética cristã, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 1º de abril de 2018. O textuário da nossa lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, quando Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A verdade prática da nossa lição: as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Eu recomendo aí que você faça a leitura do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Comigo aqui no estúdio, o pastor Adriano e também o Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Início de trimestre, nós vamos lá então para a introdução da nossa lição. Sobre ética, o autor da lição coloca aqui que é muito importante estudar esse assunto para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Entretanto, nesse trimestre veremos que a ética cristã difere da secular. Aí vai mais adiante na introdução e diz que vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizaram as doutrinas cristãs e é relevante por isso, então, identificarmos os princípios fundamentais da fé cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus. Só, já que ele diz que é diferente, né, a ética cristã da secular, um comentário que ele mesmo colocou, que enquanto a ética secular se fundamenta nos valores materialistas, relativistas, a ética cristã se fundamenta literalmente na palavra de Deus. Que é o maior tratado ético da história de humana, todos os tempos, né? Lembrando de que os valores da ética secular, eles são temporal, né, local, vai depender de lugar para lugar. Agora, os fundamentos da palavra de Deus são imutáveis. Então é isso que a gente vai trabalhar aí, né? A ética secular, né, são valores que às vezes mudam, são burlados, mas a palavra de Deus não. A ética cristã não sofre variação, né? Isso aí. E aí, Joás? Importante que na introdução ele já disse por que a ética é importante, né? Para o aperfeiçoamento dos relacionamentos. Porque a ética tem a ver com isso, com relacionamentos, né? E cristãos se interrelacionam, né? Nós somos aconselhados a viver unidos, né? A viver um pelo outro, um em prol do outro, né? Os mais fortes darem suporte aos mais fracos, né? Apoio. Então, tudo é relacionamento. E para se relacionar bem, é preciso ter ética, né? É preciso que fundamentos morais sejam bem claros, né? Para boa convivência, né? Porque senão a gente não convive bem, né? Se não tiver claro os fundamentos morais, a gente não convive bem, porque
eles vão entrar em choque um com o outro. Certo. Aí entra a ética para apaziguar isso, para, né, estreitar, assim, para aperfeiçoar os relacionamentos. Uhum. Sobre o conceito de ética cristã, definindo aí a palavra que significa costumes, hábitos, ou normas, ou regras, né? Então, ética quer dizer isso, né? Hábito, costume, regra, norma. E aí, nós vamos então passar aí para ética e moral. Não é imoral, não. Ética e moral. Não é? Ética pode ser entendida como fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões da conduta social. O Joás, ele deu uma palhinha na introdução e eu creio que pode falar de novo. Chega isso aí. A melhor definição que eu já ouvi é que é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Uhum. Definição do Clóvis de Barros, né, no livro Ética e Vergonha na Cara, que ele escreveu junto com o Mário Sérgio Cortella. Eu acho que é a melhor definição de ética que existe. E ele vai explicar a seguir, né, ele fala como se forma a ética. Ele diz que cada um tem os seus conceitos morais, você tem os seus, ele tem os dele, eu tenho os meus. Para a gente conviver em paz, né, esses fundamentos não podem se chocar, não podem entrar em choque. Ou seja, então, as fronteiras não podem ser nós ultrapassadas. Nós vamos sentar e conversar, vamos criar o nosso código de ética para a gente conviver bem. Uhum. Né? Aí, mas quando você fala de ética cristã, isso é um pouco meio... Né? Porque a ética cristã só tem um fundamento. Né? Não depende de mim nem de você. Né? Uhum. Então, ou seja, o manual, se tratando aí, então de ética cristã, que é o nosso assunto, o manual é a Bíblia. A moral é o que vai dar base para a ética. Né? Uhum. Os fundamentos da ética são morais. Né? Certo. Sobre a ética cristã ainda, tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas, é o que nós acabamos de falar. Então, ou seja, o que vai dar, vai indicar o caminho da conduta ideal, ou seja, é a base. É. Não é? O autor colocou aqui uma frase bem interessante no meio do tópico, né, do subtópico, que diz: o fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Por isso, sua natureza não se altera e nem se relativiza. E é justamente o problema que nós estamos enfrentando hoje, né? Principalmente no século XXI, né? Porque a verdade acaba se tornando um ponto de vista, né? Uma verdade para mim não significa que uma verdade para ti. O relativismo, ele não tem um fundamento concreto. É o que você falou. De repente, uma verdade para você pode ser uma mentira para mim. Ou vice-versa. Então as pessoas, né, a humanidade está vivendo muito dentro dessa visão hoje. Né? Aquilo que é correto para um, de repente não é correto para o outro já vê totalmente distorcido. E aí a gente tem ouvido, né, as frases constantes, né? Homofobia. Né? Por quê? Porque a visão de um não é a visão do outro. Né? E aí por diante. Uhum. Certo. Sobre princípios de ética, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus, né? E nesse aspecto então ético cristão, que deriva-se da palavra de Deus, eles são imutáveis. Assim, os padrões éticos cristãos não podem ser relativizados. Você acha que dentro na igreja acaba acontecendo assim, de pessoas viverem assim? Refaz a pergunta, por Você acha que na igreja, porque a gente está falando em questão de, né, só citou a palavra muito usada aí, relativismo, homofóbica e tal, mas você acha que dentro da igreja acaba acontecendo essa questão de relativizar? Aí eu vou completar, seria uma outra pergunta dentro da mesma pergunta. Será que é por isso que acaba assim, muita gente criticando um sermão do outro, por exemplo, o que fulano pregou agora não é bem assim e tal? Olha, críticas, eu até acho assim que a gente vê isso muito, até na Bíblia mesmo, né? Você vai encontrar Paulo falando a respeito de profecia, que ela deve ser analisada, julgada. Você vai ver os bereanos pegando a mensagem que foi pregada, indo lá e conferindo na palavra. Então, eu acho que essa questão aí talvez não se encaixa muito bem nessa questão relativista
né, que o autor vem colocando quando se trata de uma questão secular. Eu acho que o relativismo ele se enquadra mais nessa questão secular do que na própria ética cristã, né? E dentro desse ponto aqui que você fez a leitura, né, sobre os princípios da ética cristã, por que ela é imutável? Porque ela tem como princípio um Deus imutável, né? Então, eu vejo essa questão aí, né, da pergunta que você fez dessa forma. Eu acho que um relativismo que nós estamos vivendo, ele nem se enquadra tanto dentro da palavra, né, porque eu acho que é mais voltado para secular. Relativizar isso aí, a verdade bíblica, não seria o que a gente tem ouvido há tanto tempo aí? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui ou só um pouquinho não tem nada a ver? Esse só um pouquinho não tem nada a ver, já tem um tempo já que isso acabou entrando para um meio evangélico e a gente vê hoje as coisas do jeito que estão, né? Por exemplo, relativiza aí, por exemplo, o que vai determinar, por exemplo, uma espiritualidade de uma pessoa não é a roupa que ela usa, mas sim, aí você vê alguém andando indecentemente. Não, isso é verdade. Estou falando aqui de modelo de roupa, não é isso que eu estou dizendo, né? Se é aí nós assembleanos, aí se fica aquele negócio, se é calça, se é saia, por exemplo, para mulher, ou se é bermuda para homem, alguma coisa assim. Mas estou falando de questão de pudor, de moral. Aí se relativiza tanto isso que acaba, isso aqui só um pouquinho não tem nada a ver. Na verdade, né, o que eu estou dizendo, para não entrar em choque, né? Então o pastor está dizendo que, né, não, dentro do meio cristão evangélico não tem essa questão de relativismo. Né? Com certeza. Se tem, não deveria, porque a palavra não muda. Nós deveríamos levar essa questão mais a sério. Quando eu disse, né, que a ética secular ela é temporal, né, de repente algo que estamos vivendo hoje, que no passado era o cúmulo do absurdo, mas hoje já é normal. Né? Agora, dentro do meio cristão, isso não tem como, porque a ética cristã ela é atemporal, independente do tempo. Não tem fronteiras? Não. Tá certo. Beleza, ok? Vamos dar uma pausa aí, nós voltamos já com o programa Novo Alvorecer. Voltamos com o programa Novo Alvorecer de hoje, agora para o segundo bloco da nossa lição, segundo tópico, Fundamentos da Fé Cristã. O autor cita aqui os 10 mandamentos, né? E vai colocar que os 4 primeiros tratam da relação homem com o Criador, né? Em relação à adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta acerca do uso em vão do nome do Senhor e a sacralidade do tempo. Os 6 últimos mandamentos referem-se em relação do homem com o próximo, né? Honrar aos pais, o zelo da integridade da vida, o repúdio do adultério, a proibição ao furto, a mentira, a cobiça e enfim. É interessante essa questão aqui dos 10 mandamentos, né? O autor colocou os 4 e os 6, né? Já que nós estamos falando de ética, o Joás falou no começo lá da lição que ética tem tudo a ver com um bom relacionamento. E você vai ver que dos 10 mandamentos que Deus ele instituiu para Israel, né, que Moisés recebeu lá no monte, 4 deles têm a ver com o vertical. Deus e o homem e Deus, na vertical. Mas 6 tem a ver na horizontal. O ser humano para com o ser humano. Né? Então você vai ver que a quantidade de mandamentos para que houvesse um bom relacionamento entre o ser humano foi até mais do que com relação ao Criador. Ou seja, a vontade de Deus de organizar as coisas, né? Interessante, né? É um código de ética e tanto, né? Você pode pegar todos o código de ética contábil, pode pegar todos que você conhece e junta tudo. Se não tiver nada parecido com isso aqui, a base todos, esse aí é a base de qualquer código de ética. Todos os códigos você vai perceber que tiraram alguma coisa daqui, né? Certo. Sobre os profetas, ainda a mensagem desses no Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais. E aí?
os profetas tinham essa característica, né, de tocar mais na moral do que de apontar, né, de corrigir defeitos morais, né, porque o maior problema da ética, ele começa aí, né, não entender o meu papel e acaba na sociedade. ferindo a moral, né? Uma ética básica, se eu sair nu na rua caminhando, né, eu vou chocar a moral de todo mundo, a ética geral, né, porque é um padrão moral que todos têm, né, da vergonha, né, de cobrir a nudez, né, e você vai ver na lei, né, judaica, você vai ver mandamentos até específicos com relação a isso, a cobrir a nudez, né, mas é uma coisa tão simples, né, você andar de forma a não agredir o outro, né? E nisso Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus e amar ao próximo, porque tem a ver com isso, é relacionamento. Eu não posso ferir o meu próximo nem na sua intelectualidade, nem nas suas emoções, né? Eu tenho que pensar no próximo em tudo que eu faço. Eu não vivo por causa de mim, eu vivo por causa do próximo. Enquanto eu vivo por causa de Deus, para agradá-lo, para glorificar Ele, né? Tudo que fazer para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, eu vivo o meu relacionamento vertical, como o pastor disse, né? Eu tenho que ter essa preocupação de viver agradando a Deus, e eu tenho que ter essa preocupação horizontal, né? Quem está à minha volta ferir ninguém não volta, pode né? ser ferido por causa da minha transgressão. Sobre agora o fundamento da ética cristã nos evangelhos, o autor coloca que os seguidores de Jesus são convocados a viverem as doutrinas do evangelho e a adotarem a ética moral no reino de Deus como um estilo de vida. Essa questão aí do evangelho fica bem claro, né? Já começa a apertar um pouquinho mais, né? O Joás falou um pouquinho sobre a questão dos profetas, mas tudo aquilo que eles falaram cabe muito bem dentro do que Jesus ensinou. E a partir desse momento, Jesus, ele aperta um pouco mais a tarraxa, principalmente, né, na sequência aqui vai falar do Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus até o 7, né, vai falar claramente de questões éticas, né, de relacionamento, de boa convivência, tanto para com Deus como para com o seu semelhante. E aperta muito, né? Que Jesus sempre falava, ouviste o que foi dito pelos antigos. É isso aí. Mateus usa muito essa expressão, né? Mateus usa, ele bate o recorde dessa questão aí, né? Ouviu o que foi dito pelos antigos. O evangelho escrito por ele, né, fala bem, muitas vezes sobre isso. Então nós vamos ver aqui, né? O autor até colocou, os seguidores de Cristo são convocados, né? Você leu aí, as doutrinas do Evangelho adotam a ética moral do reino de Deus como estilo. A partir de agora, eu não só devo conhecer, eu devo viver. Lá no Antigo Testamento, Jesus chamou muita atenção dos fariseus, porque eles conheciam tudo, mas não praticavam. Ou seja, o Evangelho de Cristo, a proposta sai do campo teórico e vai para o campo prático. Sobre o Sermão do Monte que o senhor citou aí, contém princípios do mais alto nível moral, né? Sobre a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança, o amor. Também abordado o tema sobre a esmola, oração, jejum, a questão de pré-julgamento, de falso profeta, de alicerce espiritual. Ou seja, na verdade um belo de um sermão, né? Que aqui que a gente tinha antigamente, que eu vou passar um sermão em você, quer dizer que eu vou te dar um corretivo. O autor até colocou aqui, olha para você ver, ó, o que os 10 mandamentos era para os judeus, você tem o Sermão do Monte aí, que é para os cristãos. Para os cristãos. Também uma outra coisa que são as epístolas, né, gerais, né, que tem aí traz os ensinos aprofundados em relação a Deus, ao Estado, ao próximo, à justiça social, a questão sexual, né, ou da sexualidade cristã e do casamento. Ou seja, é um tratado extraordinário, bíblico, um estilo de vida realmente imutável. Certo, correto? Alguma coisa a acrescentar, Joás? Você já pensou, só esse último aí, você já pensou um casamento sem ética? Vira uma bagunça, né? O sujeito faz o que quer e coloca
né? Tira a roupa suja e coloca onde quer, né? O sapato sujo deixa onde quer, em qualquer lugar que deixar para isso. Ele esquece que ele está convivendo com outra pessoa. O outro lá faz comida a hora que quer. Tem essas coisas, né? Troca o dia pela noite. É convivência, né? Tem que entrar em acordo, né? Para andar junto. Ninguém anda junto sem acordo. Senão vira anarquia, né? A assinatura de acordo que a Lília fez com você lá, Joás, é fortíssima. Deus é bom, viu? Deus é bom. Tá certo, nós vamos dar uma pausa aí. Você de casa não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, para finalizarmos aqui a nossa primeira lição do trimestre, chamados a viver eticamente, pastor Adriano. Glória a Deus. Nós passamos aí dos termos teóricos e da agora para frente, nesta lição e nas próximas lições, a coisa vai um pouquinho mais para o campo da prática. Aí acaba sendo assuntos palpitantes, diferente da lição que nós passamos no trimestre passado, que era mais teológica, né? Esse aqui é mais aplicação prática, né? Chamado a viver eticamente, de que jeito? Não cobiçando as coisas más. O autor da lição lembra aqui do fato dos israelitas cobiçarem o que lhes fora proibido e por isso sentiram saudade do Egito, é o que está em Números, capítulo de número 11. Mas esse é o problema, né? O Senhor nos chamou para viver uma vida diferente. E quando se cobiça, quando se deseja aquilo que já fez parte da nossa vida e deveria ter ficado para trás, a tendência é que volte, né? Participar das mesmas situações. É por isso que, né, Paulo, eu acho muito interessante, Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele na introdução já fala, né? Paulo, servo, né, de Jesus Cristo, chamado por Deus e etc, etc. E você vai ver no original, a expressão dele é exatamente esta, né? Paulo, escravo de Jesus Cristo, e a expressão traz justamente o sentido de limites. Este escravo tem limite. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui dentro do meu limite. Dentro do meu limite, né? Então nós somos livres, né? João capítulo de número 8, versículo 32 e 36 fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre falo isso na igreja. As pessoas às vezes olham para a gente, né, cristão, evangélico, e dizem, esse povo não tem liberdade. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas na verdade eu sempre falo para a igreja, irmão, nós somos tão livres que podemos fazer, mas não fazemos. Então essa questão aqui que nós estamos vendo, a questão de Israel aqui citada pelo autor, foi justamente isso. Deus falou, olha, não faça. Não faça que isso vai acarretar problema para vocês. Foi a mesma expressão lá atrás para Adão, né? Exatamente. Se você fizer, vai ter problema. Então o que aconteceu aqui? Eles não obedeceram o limite. E automaticamente cobiçaram coisas más, o que veio acarretar problemas terríveis para eles, né? Para você, Joás, também chamados a viver eticamente, não conformando com a idolatria ou não tornando idólatras. O autor cita aqui que o ato de idolatria não consiste em apenas na adoração de uma imagem de escultura. A gente não faz ídolos só com as mãos, né? Tem gente que cria ídolos dentro do coração dele, né? Aí esses ídolos têm vários nomes, têm várias formas. Né? Bem, dinheiro. Pode ser o seu filho, pode ser o seu seriado lá no Netflix, pode ser um artista da TV, pode ser um cantor gospel, pode ser um pastor, um líder espiritual, um padre, né? A gente cria ídolos no nosso coração e eles são tão ídolos quanto os que a gente cria com as nossas mãos, né? Não são diferentes. É idolatria do mesmo jeito. Qualquer coisa que afasta o meu coração de Deus, né, é idolatria. Se o meu coração que devia estar em Deus, ele está em outra coisa, né? Aí, ou seja, o código de ética criado por Deus, dito aos israelitas, dizia então que eles não deveriam adorar outros deuses. Isso aí. Na verdade, você vai olhar lá atrás, no Êxodo,
Deus disse, olha, não terás outros deuses diante de mim. Então, Êxodo 20. Exatamente, né, no decálogo lá. Então, Deus, ele precisa de ser, dentro dessa ética, prioridade na vida do cristão. Deus precisa de ser prioridade, né? Ou melhor, eu vou até complementar a frase, não só prioridade, mas exclusividade. Qualquer coisa que venha dividir esse espaço aí de adoração, de serviço com Deus, né, já é incluso nessa questão de idolatria aqui. Certo. E por último aqui no tópico, também chamados a viver eticamente, não cometendo, ou seja, pecados sexuais, né? O autor coloca aí o título de não prostituir, mas ele vai além aqui no comentário dele aqui, simplesmente da prostituição, que seria o ato sexual mediante pagamento, né? Seria isso aí. Aí ele vai mais adiante, né? Que a imoralidade da carne vai de prostituição, a impureza, a lascívia, né? Que é um pecado tão presente no nosso meio. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. O que é a lascívia? É provocar o desejo sexual no outro que você não possa satisfazer, né? Ou seja, a sensualidade. Né? Aí o autor coloca mais aqui, só para finalizar a leitura, muitos em nome da graça barata justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. É o que eu falei lá no início, lá, né? A questão não é o modelo, né? Mas é o pudor. Eu só queria bater um pouquinho nessa tecla aqui para a gente encerrar. Muitos em nome de uma graça barata. Paulo, ele falou isso aos Gálatas, não é isso? Falou aos Romanos também. Por exemplo, então agora vocês acham que porque estão na graça, tem liberdade para pecar? Vocês usam a graça agora para descer o sarrafo e pecar mais. E a graça agora vai cobrir. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Então, não adianta nós queremos usar esse favor imerecido que Deus nos deu, que nós não merecíamos, para poder viver uma vida de devassidão. É graça e não desgraça, né, pastor? Então, vamos ter cuidado, né? Porque eu achei essa frase dele aqui muito interessante. Graça barata. Né? O que muitos estão vivendo hoje não é graça de Deus, não. Estão vivendo uma libertinagem que não está inserida dentro dos códigos de ética cristã. Certo. O termo vem de um cristão que viveu durante a Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer. Graça barata, deve estar entre aspas por causa disso. Ele usou esse termo aí pela primeira vez, graça barata. Ele fazia referência a uma graça que não dá contrapartida a tudo que foi feito na cruz. Foi algo tão grande, foi algo tão esplêndido, tão sensacional, né? O que Cristo fez na cruz por nós foi algo grandioso, né? E essa graça que está disponível por causa do que ele fez na cruz não é uma graça qualquer. Então a resposta que eu dou a essa imensidão de graça deve ser uma resposta à altura. Eu não posso responder a graça de qualquer jeito assim. Tá certo. Pastor Adriano, Joás, obrigado. Amém. Deus abençoe vocês. Que possamos ter um trimestre aí bem proveitoso, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar. A viver eticamente, não só conhecer, né, o que é a ética cristã, mas vivê-la. Não sejando apenas ouvintes, né, mas praticantes. Principalmente nessa era pós-moderna, né, que tem vivido aí o ser humano numa inversão de valores, num relativismo terrível, que nós possamos nos enquadrar dentro dessa ética. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Você de casa, a nossa gratidão. Deus abençoe você de uma maneira poderosa, sua família abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui, agradecendo você. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.